quão bom e agradável é eu estar aqui sentado, olhando para essa câmera, gravando e sabendo que após terminar esse vídeo, eu posso tirar um tempo do meu dia para editá-lo. Irmão, você tem ideia do que aconteceu, mano? O semestre acabou. O semestre acabou, mano. Ele acabou, cara. Não acabou da melhor maneira. Como assim, Léo? Não acabou da melhor maneira? Porque poderia acabar melhor. Quero explicar tudo. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de engenharia eletrônica. Bom, tô no segundo semestre da faculdade. O primeiro semestre foi uma maravilha, entre aspas. Foi muito puxado, porém eu consegui passar em todas as disciplinas, que eram 5. Segundo semestre, não tive a mesma sorte. 6 disciplinas eu passei em 5 novamente. Reprovei em uma. Isso é bem angustiante, mas em contrapartida não foi totalmente culpa minha, até porque tiveram circunstâncias intrínsecas e uma delas, determinante, foi a postura do meu professor. Reprovei em física. O professor de física, né, que me deu a disciplina, foi o professor mais horrível que eu tive nesses 2 semestres. E a verdade é que, vendo os veteranos da faculdade falando e aqueles que têm mais experiência, meio que esse é o princípio das dores e que tem muita coisa a passar ainda, tem muita coisa a se ver. E eu fico triste, porque na federal, em uma faculdade pública, existe esse descaso por parte dos professores que não ligam simplesmente pro aluno. E não ligam se o aluno vai ter que sacrificar mais um ano para estudar aquilo ali de novo. Se, ele não liga, ele só reprova você, ele te ensina errado e não quer saber. E isso é frustrante, é muito frustrante. Tudo isso por conta de um sistema que não funciona muito bem com relação da pedagogia, né, que é o de ensino, por simplesmente não avaliarem de uma forma que seja certa os professores, fazendo com que não cheguem professores, mas cheguem pesquisadores. Não se formaram para ensinar, mas sim para fazer pesquisas. E acaba que a faculdade coloca eles para fazer uma coisa que eles não têm muita maestria. Mas, irmão, o importante aqui, o que eu quero dizer nesse vídeo, é simplesmente o fim de semestre e suas consequências. Pelo menos para mim, as consequências que foram para mim. E eu acredito que tem muitas consequências, né, para muitas pessoas, para a maioria, porque grande parte do pessoal muitas vezes não passa em todas as disciplinas e quando reprova em muitas. Eu tive um colega que é muito inteligente, porém de 6 ele reprovou 3 e passou em 3. É complicado. E tudo isso implica que nós olhamos para nós mesmos e perguntamos o que há de errado. Eu recebi bronca de um professor que eu cheguei até ele e eu falei, olha, eu estudei tanto e simplesmente chegou essa nota e ele olhou para mim, Léo, você não sabe estudar. E ele me deu bronca, ele me corrigiu e aí eu espero ter aprendido com esse erro. O meu professor falou que devido a esse erro, ele ficou simplesmente pegando exame em todas as disciplinas da faculdade dele. E ele foi aprender a corrigir esse erro só no doutorado dele. Ou seja, eu espero fortemente eu já ter aprendido com o meu erro aqui nesse segundo semestre, para que nos próximos eu não venha passar sufoco novamente. Mas vamos lá, por conta da pandemia, a minha faculdade, né, ela aderiu um semestre, o semestre ele tem 6 meses, o semestre reduzido. Para quê? Para simplesmente voltar ao calendário normal, tentar organizar as coisas. Acaba que ao invés de 6 meses de semestre aí de estudos, são 3 meses. 3 meses fazendo 6 disciplinas. E entre elas cálculo, física e circuitos elétricos, porque, né, é do meu curso de engenharia eletrônica. Mas não sei, de engenharia civil você pensa em 3 disciplinas que são punks e você tem que fazer num semestre e tem mais outras 3. E você tem que fazer tudo isso num período de 3 meses. Isso me levou a sacrificar muitas coisas para eu tentar passar em todas as disciplinas, que não tive êxito nisso. Passei em 5. Entre elas foi simplesmente deixar de ler. Eu lia livros de desenvolvimento pessoal. Se você ir no meu Instagram e colocar lá livros para você ler, você vai ver um monte de livros. E eu simplesmente parei de ler para focar totalmente na faculdade, para eu passar nas disciplinas. Outro sacrifício foi meu treino. Se você ir lá no meu Instagram, nos meus stories, acredito que não vai estar mais nos meus stories, mas tem uma comparação do meu shape antes do semestre iniciar e depois do semestre. Eu perdi muita massa e eu catabolizei legal. Mas em contrapartida eu mudei minha alimentação, aderi a um físico mais seco,
Melhor do que um físico com gordura e sem shape, melhor um físico seco sem shape. Vamos concordar. E, mano, tipo assim, uma coisa que eu não gosto é de pegar exame, cara. Eu odeio pegar exame. E pra mim, exame não é uma coisa normal partindo de mim. Pode até ser pra você, pode até ser pra outras pessoas, mas eu não considero exame algo que é normal vindo de mim. Aí você me pergunta, mas por que, Léo? Não se cobre tanto. Mas a questão, cara, não é de se cobrar. A questão é que geralmente as pessoas na faculdade que pegam o exame, a justificativa que você olhando de fora é que a pessoa ela tem uma vida que não é totalmente dedicada aos estudos. Ela curte uma festa, ela curte uma bebida, ela curte fazer essas coisas e não ligar muito para os estudos. Então é justificável ela pegar exame. Só que aí eu olho para mim mesma. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festas e aqui eu não tô querendo julgar eles. Se eles que eu não faço, eu sou melhor do que eles, não. Tudo bem eles fazerem, deixa eles. Mas eu tô falando de mim. Eu não faço isso, eu não vou pra festa, irmão. E porque bulhufas, eu que não faço nada disso, tiro nota ruim e vou pra exame. Quando a gente chega nesse estágio, a gente se pergunta o que há de errado, o que eu tô fazendo de errado. Tipo assim, o esforço que eu faço no desenvolver, né, no decorrer do semestre, é um esforço para que no final eu pare e descanse, no caso nas férias, e não para que no final eu veja que o meu esforço não valeu o suficiente, vá para exame e tenha que estudar para o exame, que foi o que aconteceu agora. Uma hora teria que acontecer, vamos falar a verdade. Eu tô falando como se tivesse uma experiência absurda com relação à faculdade, sendo que eu tô no segundo semestre. Eu tenho muita coisa a aprender, tenho muita coisa a passar. Isso para também ensinar aí aos nomenclatura de bichos, mas aos calouros que vierem para a faculdade. Mas uma coisa que eu carrego comigo, né, esse objetivo, esse princípio, é de que eu odeio pegar exame. Eu não gosto, eu não vou pegar, eu vou lutar para isso acontecer. Igual a série Suits. Se você assiste Suits, você sabe que tem o Harvey e o Mike. O que o Harvey fala pro Mike? A gente não vai para julgamento. A gente não vai. Ou seja, eu não vou para exame. Tudo isso, né, mano? Os pensamentos ficam como? Porque quando você pega exame, outra desvantagem também, só tem desvantagem pegar exame, mas uma delas é você saber que você corre o risco de reprovar. Quando você passa sem exame, não tem probabilidade de você reprovar, mano. Você passou. Só que quando você pega exame, você tem que estudar para aquela prova, para você passar, para você ser aprovado. Mas tem o risco ainda de você ser reprovado. O que não acontece quando você vai sem exame, porque é 100%, entende? Eu fico triste quando eu vejo que eu deixei de fazer muitas coisas para focar em uma coisa e essa coisa que eu foquei, eu não consegui ir 100% nela. Vai acontecer que semestre que vem eu vou pegar, aí vão ser 7 disciplinas. O primeiro semestre foi 5, o segundo foi 6. O terceiro será 7. Mas não será 7 por quê? Porque eu reprovei em física. E acaba que, aí desce. Porém, eu vou refazer física, então, sobe de novo. Só que eu não vou pegar 6 disciplinas porque o próximo semestre também vai ser reduzido. Então, desce uma, eu vou ficar com 5 disciplinas no semestre que vem. Eu acredito que esse período que eu passei nesse semestre já foi um aprendizado. Em semestre reduzido, não tem como você pegar todas as disciplinas e você querer simplesmente fazer suas coisas, não tem como fazer suas coisas e ainda você corre o risco de pegar exame em muitas disciplinas. No de 6 disciplinas eu peguei exame em 4, pra você ter ideia. Peguei exame em 4, só que aí uma delas eu reprovei, que foi física, e outra foi cálculo B, a outra foi circuitos elétricos e a outra foi estatística básica. Meio que a engenharia em si está se apresentando para mim. Eu tive uma sorte de principiante no primeiro semestre, peguei professores bons, ótimos e estudei, dei tudo de mim e assim a faculdade se apresentou inicialmente, mas agora está se apresentando radicalmente como ela verdadeiramente é. Então, irmão, o que eu tenho que falar para você é que em meio a tudo isso você tem que sempre pensar que você está dando o seu melhor, porque se nós não pensarmos dessa forma, a nossa mente vai nos auto-sabotar, vamos sentir desânimo, vontade de desistir de tudo, das disciplinas, da faculdade e talvez até trocando de faculdade, está muito difícil. E uma coisa é verdade, é que para quem não tem propósito, tudo é difícil. Portanto, dê o seu melhor. Se não for o suficiente, treine até ser suficiente, mas não desista, irmão. Isso abalou o meu emocional de certa forma, eu fiquei bem angustiado por ter reprovado em uma. Eu espero o próximo semestre seja melhor
eu não reprovo em nenhuma e eu consiga pelo menos fazer minhas coisas, como treinar e ler, né? E dias melhores virão. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comentei um pouco para vocês sobre meus problemas, né, com a faculdade, sobre esse ritmo de fim de semestre, até você que tem interesse, né, em cursar faculdade. Então fica aí, né, com esse vídeo, e principalmente engenharia, irmão. Engenharia não é fácil. Eu entrei em engenharia simplesmente com a motivação de que não é minha zona de conforto. Se eu quisesse zona de conforto, eu ia para uma humanas da vida, eu ia para uma administração, porque eu tenho facilidade com isso. Mas eu preferi ir para matemática, onde eu zerei matemática em concurso, que foi do Banco do Brasil. Então, mano, não tem zona de conforto aqui. O negócio é punk. Inclusive, eu tenho um vídeo aí para gravar sobre o curso mais difícil aí, na minha opinião, que é o curso que eu faço. E aí eu vou discorrer sobre algumas coisas. Tamo junto.